Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Silva, sou a voz e host do podcast Brasileiro Gringo. Nesse podcast nós conversamos, nós batemos um papo, descobrimos, falamos com pessoas que decidiram por vários motivos viver a vida longe do Brasil. E hoje, eu vou dar uma lida aqui, tá bom, para vocês entenderem. Nós temos aqui uma carioca de Vila Isabel, médica, formada há mais de 36 anos, guia turista e concierge na França, na região parisiense. Ela vive na França desde 2019, mas já frequenta aqui esse país há mais de 20 anos. Pessoal, nós vamos bater um papo hoje com a Flávia. Flávia, muito obrigado Obrigado você pela oportunidade de estar aqui, né? de estar aqui com E, a né, que gente. foi assim, nós já tivemos uma conversa antes que já valeu tudo, já valeu ter vindo. Que legal. Ô, Flávia, eu sou muito curioso, sabe, de saber, de conhecer histórias. Esse lugar de onde eu estou aqui, para mim, passa a ser até um privilégio, porque fui aprendendo que quanto mais eu conheço sobre os outros, mais eu posso melhorar. Essa Sim, ideia filosófica, né? Que sim, perfeito. inclusive Baruch Spinoza fala muito sobre isso, onde nós temos essa admiração pelo próximo e isso volta pra gente. Então eu me sinto muito bem nesse lugar aqui. Quanto mais pessoas eu conheço, mais eu tenho empatia, mais eu tenho a inteligência, né? De conhecer mais o próximo e ver que, poxa, que legal, existem várias histórias. E falando em história, vamos começar por Vila Isabel? Vamos lá? Eu, Você é de onde? eu ia te fazer a pergunta igual eu fiz na Globo. Então Por manda que que ver. você me escolheu? Eu passo a olhar as pessoas, principalmente que estão aqui, automaticamente. O Instagram sempre vai trazendo pra gente pessoas da nossa região, brasileiros. E aí, quando a gente vê um Reels seu, quando a gente vê alguma coisa sua falando com as pessoas que você está orientando, me passa a curiosidade de saber o porquê que você está aqui. Por que que você faz o que você faz? Por que que você veio para cá? Todos os brasileiros, na verdade, que estão aqui, que sobretudo aqueles que têm estão nas redes sociais e tal, eu fico olhando para a pessoa, eu acompanho, eu vou vendo, você vê um Reels ou outro, você vai dar uma olhadinha na bio da pessoa e me tem essa curiosidade de saber. Eu comecei esse podcast porque existem várias ideias sobre ele, mas um dia um francês perguntou para mim, cara, o que você está fazendo aqui? Esse país é maravilhoso. O que você está fazendo aqui? Conta para mim um pouquinho, por que você veio para cá? Você entende? Essa curiosidade dessa pessoa fez com que eu também sentisse a curiosidade Verdade, se com ver os relação outros. ao meu povo. E isso acabou se abrindo. Então, hoje a gente tem cabo-verdiano, a gente tem português, a gente tem francês, que já passou por aqui. E, claro, que uma grande maioria somos nós brasileiros. Então, quando eu vejo você andando com as pessoas, falando sobre a França, esse direito de conhecer a França, eu me interessei por ti. É por isso que você está É, aqui hoje. é porque existem tantos guias, existem tantas pessoas com Sim, histórias sim. tão legais também, né? Mas aí a gente vai Vamos vendo lá. você, vai entendendo, e depois acabei perguntando pra você quando a gente começou a Isso, então, conversar, e isso me chamou a atenção. Porque existe um grupo de brasileiros que vem pra cá. Existe aqueles sonhadores que vêm para conseguir tentar alguma coisa e tentar a voltar vida. para o Brasil. Existem aqueles que foram transferidos por uma empresa. Existe aqueles que simplesmente, como eu, quiseram ver como é o mundo lá fora. Existe aqueles que têm a sua história. Tá certo. Como eu falei no início, decidiram por algum motivo Digo, viver a vida é, deles aqui fora. E aí agora é o momento da gente descobrir o que eu, entre aspas, comecei a conhecer. então vamos Entendeu? lá. Vamos lá? Eu falei sobre Vila Isabel. Você é nascida e criada em Vila Isabel? Nasci em Vila Isabel, uma família grande. Nós somos Uhum, ali naquela casa de Vila Isabel. Nós somos três irmãos, mas moravam meus avós também, e uma bisavó. uhum, Era uma casa bem grande. E morei lá até terminar a faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 14, 15 anos, mas era aula particular que eu uhum, dava de inglês, o acompanhamento de crianças em colégio, uhum, enfim. E quando eu me formei, tinha 24 anos, aí eu tive meu primeiro apartamento.
Foi na Tijuca. Entendi. Era um apartamento pequenininho na Tijuca. Que morei lá talvez uns 10 anos. Mas eu tinha um sonho, que era morar no Leblon. Eu não queria morar na Zona Sul. Eu queria morar no Leblon, especificamente. E aí eu olhava os apartamentos e eu disse, eu jamais vou conseguir comprar um apartamento no Leblon. Não, não é para mim. Durante a doença do meu padrinho, meu tio era meu tio padrinho, conversando com minha prima que morava no Leblon, ela disse, você está procurando um lugar errado. Eu tenho que procurar um apartamento usado para reformar. E você vai conseguir comprar, reformar e morar no Leblon. Você está procurando prédio novo. Você não vai chegar assim, não, não vai. E assim eu fiz. E morei 25 anos no Leblon, No LeBron. aonde eu queria. Que legal. Ô, Flávia, como foi o processo? Você se formou em medicina, como eu já falei, e... Sou um dinossauro da medicina, Eu vi ali, rapaz. Um são 36 dinossauro. anos. Eu fui a primeira turma de terapia intensiva, Uhum, terapia intensiva CTI, né? Do Brasil. Não uhum. existia nem residência. A residência existiu muitos anos depois. Depois, Só existia como pós-graduação, não existia como residência. E eu fui a primeira turma. que legal. E era a única mulher a trabalhar no CTI de um hospital que, na época, era uma referência no Rio de Janeiro, que era a Beneficência Portuguesa. Ela até já acabou. Mas isso, na época, ela era assim, o top do Rio de Uhum. Janeiro, naquele momento. Pagava igual São Paulo, entendeu? Era um máximo trabalhar na Beneficência Portuguesa. Acabaram com ela. Tá? Aí era a única mulher que trabalhava lá. Só tinha eu de mulher e todos os outros eram homens. Depois tive a oportunidade de, de entrar para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, do Uhum. Ministério da Saúde. Nessa mesma época, estava começando no INCA, o INCA 4, que era o Cuidados Paliativos em Oncologia. Eles estavam terminando de construir o prédio, que ficava em Vila Isabel. Fica, né? Em Vila Isabel. E cuidados paliativos não existia no Brasil. Ah, não Não existia? existia no Brasil. Você vê que eu estou falando que eu sou um dinossauro, não é à toa, Não, não. mas também não é tão. Tem 60 e poucos anos. Eu sei, mas naquela época, É. cuidados paliativos no Brasil é muito recente. Hum, Tanto que o conhecimento veio através da Inglaterra, uhum. para levar para Trazer o para o Brasil Brasil. esse conhecimento de cuidados paliativos, abrir o serviço de cuidados paliativos do INCA, Uhum. tá? Que tinha, vamos dizer, tinha dois motivos ali. Tinha um motivo do cuidado com o paciente, que não tem mais o tratamento efetivo para o câncer, tá? E tinha também uma necessidade de desocupar o leito das outras unidades do INCA, que precisavam daqueles leitos para a gente que tinha possibilidade de tratamento. Então, foi formado, se chamava CSTO, Uhum. Centro de Suporte Terapêutico Oncológico. Aí eu entrei por ali. Comecei por ali, fazendo visita domiciliar. Foi uma experiência, assim, que, cara, é indescritível, tá? Porque já é uma doença estigmática, né? Que já é uma doença que traz enfim, infelizmente, quando chega para tratamento, muitas vezes já chega numa fase muito avançada. Então, às vezes, já nem tem tratamento. Às vezes, tem paciente que Tá quase que vai esperando. direto para cuidar paliativa. Espero que tenha mudado essa realidade hoje, porque agora Uhum. eu estou afastada, né? Mas aí você, quando via esse paciente dentro do hospital, você, você tinha uma visão. Eu saía de lá chorando muitas vezes. Muitas vezes. Peguei o carro chorando. Aí eu fui para a visita domiciliar. Na visita domiciliar, foi uma escola de vida. Porque você vê aquela situação que muda toda a estrutura familiar, que a tua família inteira adoece. É muita dor ali, junto de uma extrema pobreza. Era no ambiente. E que muitas vezes eu parava o carro e fazia a compra de mês para levar. Apesar do INCA fornecer cesta básica, eu parava Uhum. para levar comida. Porque eu já sabia o que eu ia encontrar lá. E o INCA fornecia toda a medicação, fralda, isso fornecia tudo. E inclusive uma cesta básica.
Mas Uhum. às vezes a gente parava para levar, porque sabia que aqui a gente ia para lugares e conheci pessoas que, que, que com uma resiliência, com uma força de vontade, o cara ainda conseguia fazer alguma coisa pelo outro, às vezes andando quilômetros, cara, com uma mulher que não tinha perna. Você sabe, foi assim foi uma vivência fantástica. Bom, de lá eu fui para o HC2, que era a oncologia na rodoviária. Ali praticamente era só atendimento feminino. E ali eu fiz parte da direção durante muitos anos. E ganhei um prêmio do Ministério da Saúde, conseguir a pessoa chegar no INCA, fazer a Uhum. matrícula no INCA e ter o tratamento iniciado, seja ele cirurgia, quimio, rádio, tudo que fosse fazer, eu consegui chegar a 20 dias. Que legal. Eu recebi um prêmio do Ministério da Saúde por isso. E, assim, e aí foi minha vida, né? Até lidei o tempo inteiro com sofrimento. Eu lidei o tempo inteiro com gente com dor, entendeu? Com o sofrimento. A dor, ele não é um sentimento isolado, né? A dor, ela é a dor física, é a dor emocional, é a dor do abandono, Se confunde é em a, tudo, né? é a dor financeira, é a dor familiar, a- você sente, tanto não tem um termômetro para ter dor. O que eu posso achar que está doendo, para você pode não ser Tá. dor nenhuma, É. porque depende desse contexto. E aí foi assim, foi uma escola enorme. E Eu, eu a- fiquei lá até sair, que eu terminar. eu acho que esse aprendizado que você passou, olhando agora para o seu semblante, sentindo essa emoção, essa vivência que você teve, eu acho que acaba transformando, né? A gente falou agora sentado ali, pessoas diferentes daquilo que possa ser até a humanidade, assim, porque eu gosto muito disso, assim, você só passa a entender as pessoas quando você conhece essas histórias. Você só passa a entender a dor de alguém quando você vê de onde vem, o que está acontecendo, o que está sentindo, o que está acontecendo naquele É um ambiente. contexto. É Total, um contexto. total. É verdade, isso é E bem relativo. como a gente estava conversando lá, eu vim, não vou dizer, a gente não vem de família rica, de hipótese nenhuma, mas de uma família que tinha condição de que eu estudasse medicina, de que quem estuda medicina em tempo integral, é durante o dia, então tem que ter um Uhum. apoio. Sem apoio é muito difícil. E eu, particularmente, eu não gosto quando o cara chega e diz assim, a pessoa com aquela dificuldade toda é uma superação. Gente, é um sofrimento enorme que essa pessoa passou. O que chamam de superação é dar um nome bonito para isso. Eu sei Você está bem o que que entendendo é o que eu estou isso. falando? Tá, nossa, com É, certeza. porra, não é uma superação. Sim, o cara é um herói, mas só Deus e ele sabe o que Sabe o que que eles que é. passaram para conseguir Exato, chegar ali, entendeu? exato. Sabe que hoje sentado aqui desse lugar, e já conversando com outras pessoas, e uma das histórias que eu tive o prazer, assim, de conhecer aqui foi de uma mulher trans. Quando ela começou a falar aí da vida dela, no começo eu falei, nossa, que legal, olha que força, que superação. Depois eu fui, aos poucos, entendendo, Que essa superação tem outro nome. Deus, como É foi muito difícil para sofrimento, as pessoas, é né? muito Por mais que sofrimento. tenhamos todos nós histórias, dificuldades, facilidades, rimos e choramos, quando você passa a olhar pro outro também, fala assim, rapaz, sabe? Ô, ô, Você você- entende? É meio complexo. Ô, Flávia, você falou que você trabalhou com várias pessoas, né, em condições bem difíceis, né? Tanto saúde quanto financeira. eu trabalhei em hospitais particulares também, Também. tá? Mas a minha vida foi a medicina pública. E, Eu sou SUS até a morte. e a gente vê Defensora ferrenha do ferrenha. SUS. Esse dia eu tava lendo sobre o SUS, assim, sabe? Depois até a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso em off, porque eu tava lendo que a ideia do SUS veio de mulheres que não tinham condições demais de levar os filhos, viu os filhos morrendo em vários lugares, e essas mulheres lançaram
um plano, um projeto e foi aceito pelo Estado e tal, e começaram a Ele foi desenvolver criado, foi desenvolvido pelo IMS, Instituto de Medicina medicina Social da social. UERJ. Social, isso. Isso. Uma das professoras de lá No- que viu o problema de uma das mães Pelo e IMS. passa então a ter essa consciência de que você sabe muito A bem. estrutura que foi criada por eles do SUS era uma coisa perfeita. Perfeita. Você não tem noção do que foi aquela formação e aquela estruturação do SUS. sa- Mas, quando foi lançado, algumas e fontes houve, de financiamento não aconteceram, como sempre, né? como sempre. Como Agora, sempre. preste atenção, ainda assim, ele consegue chegar de barquinho lá dentro da floresta amazônica, lá no fundinho, e consegue atender, e consegue vacinar, e consegue. A gente não chama isso de superação, não. Isso é um esforço Não, sem absurdo, esforço. Porque, na tá? verdade, a gente consegue entender, conhecendo bem o nosso país, em que uma grande parte da renda que é separada para isso, ela é desviada. Desviado. E aí a gente vê o esforço, a gente falou aqui em off, né, desses médicos que necessitam de muita força de vontade para fazer aquilo que aqui, de repente, faz de uma facilidade com todos os, sabe? São duas realidades diferentes. Que, por exemplo, eu fui do Hospital Geral de Bom Sucesso, que na época, agora não é mais, agora já mudou tudo, mas na época era o Ministério da Saúde. Uhum, O INCA era ligado a um ramo do Ministério da Saúde que não era o mesmo. Era ligado ao ramo que era do Instituto Nacional de uhum. Cardiologia, era o Instituto Nacional do Câncer, era o Traumatologia, era o de trauma. Eles tinham uma fonte de financiamento diferente. Então, você não via falta de material, falta de medicação nesses lugares que você via Uhum. no outro. E todos os dois eram o Ministério da Saúde. Só que as fontes de financiamento vinham Eram diferentes. diferentes. Entendi. E você fala aqui que você já frequenta aqui, né? Há mais de 20 anos. Ou mais. Qual momento que você. Ou mais, né? Ou Qual momento que você falou mais. assim, meu, acho que eu quero viver lá fora? Primeira vez que você veio, é claro, te encantou, você veio como turista Não, eu dentro só da vinha cidade. como turista. Então, mas, Eu só vinha né? como turista, porque Houve o eu sou encantamento sagitariana. Eu sou sagitariana. Sagitariana é igual eu gosto de de viagens e viagem. tal. Então, para mim, eu conheço muito o Brasil também. Conheço o Brasil, Uhum, conheço quase que o Paco todo. que Faltou o legal. Marajó. Eu não Nossa. conheço, mas eu gostaria de ir. É, mas para mim, eu trabalhava 11 meses para tirar férias no No décimo décimo segundo. segundo E o décimo viajar. segundo era viajar. E quando eu não estava no Brasil, quando eu fiz viagem para o Brasil, fiz América do Sul, os Estados Unidos muito pouco, porque não Uhum. gosto dos Estados Unidos desde sempre, né? Agora, novidade, não. Eu não gosto dos Estados Unidos. Mas conheço Nova York, Aham. Orlando, Disney, o de sempre, O o basiquinho básico, o ali para basicão. turistas. É. E eu vinha para a Europa. E aí eu vinha, no início eu vinha a Paris. Uhum. Depois Paris passou a ser uma entrada ou uma saída durante a viagem. Era ponte, Era a o ponte. acesso. Então, eu acho que eu perco. Naquela época não tinha aplicativo, não. A gente usava um mapa. Era outro. E eu andava em Paris, apesar de não falar francês naquela Aham. época, eu só falava inglês. Eu andava em Paris, me sem no mapa. Mas você vem descobrir. Você sabe que tem uma coisa muito legal que eu acabei depois Eu posso entendendo? beber um pouquinho Ah, d'água. mas com certeza. Você sabe que tem uma coisa muito legal que depois eu Eu falo acabei. muito, né? Desculpa, Flávio. Que eu acabei Obrigada, percebendo e tá bom, obrigada. conhecendo. O europeu, eles trabalham os 11 meses, como você falou, para que o 12º ou os 2 meses de férias aqui eles possam viajar. Eles possam dar. Aqui Vide férias é bem diferente, né? total. Vide Total. Holanda, vide Alemanha, Bélgica. A gente vê uma concentração deles assim, é incrível. Você tá O aqui. turismo interno, que eles fazem Sim, sim, muito. sim, é isso, é nesse sentido, assim, é dentro da Europa, assim, ou no próprio país deles. Me chamou a atenção, Flávia, a primeira vez que eu estive numa estação, numa gare, como chama? Numa Nagar. estação, é, durante as férias. O fluxo de pessoas que andam aqui, só ali na Gare de Lyon, por exemplo, na estação de Lyon, assim, é absurdo. É absurdo o tanto de pessoas que eles viajam, como eles rodam nesse local. E quando você fala que tem essa dentro de você essa ideia, você é descendente do que? Você vem qual que é a sua origem? Meus Europeu? avós eram portugueses. Ah, tá. Então tá aí, tem essa explicação, assim,
dessa já vontade criada em você de, sabe, aproveitar o máximo possível essa ideia de viajar. Isso é muito deles, né, aqui também, né? Eles gostam muito disso, que É. tem uma... Mas eu nem conhecia esse avô da Rocha. Mas tá Tá na... o sangue no... Eu nem conhecia. Me faleceram minha irmã, mas minha irmã do meio Aham. era criança. Eu Ah, não é? conheci. Mas tá no sangue, assim, sabe? Eu vivi... Tá no sangue, eu acho que tá no jeito de ver a vida também. Porque, por exemplo, meu irmão mais velho é igual a mim. Pra também viajar. quer descobrir. Pra viajar o mundo. Tá, você começou a vir pra cá. Eu quero entender o porquê que decide, então. Você se aposenta no Brasil? Não, não, Não? Então não, vai. não. Vamos lá. Qual que. Não, O que que aí há aconteceu que você vem pra uns, cá? sei lá, mais de 10 anos atrás, nós viajando, é, estávamos jantando ali numa ré. Uhum. Aí eu olhei pela janela e tinha um vendo. Aí era noite isso. Vamos ligar? Aí quando eu olhei, eu disse, são 4 janelas. Falei, vamos ligar, né? Mas 4 janelas numa ré provavelmente não chega nem perto, que seria possível. Aí, mas ligamos. E quando ligou, o rapaz falou assim: entrou um hoje aqui, que é um estúdio micro numa ré, que seria só um PTT. Uhum. E durante o ano ele ficava alugado para estudante. E quando nas férias, tinha um lugar. Pequeniníssimo, 14 metros quadrados. E aí, assim, era no espaço aéreo, tá? Destruído. Aí você fala que é maluquice, mas eu fiz uma obra à distância. Eu voltei para trabalhar. E eu reformei o apartamento daqui à distância. Caramba. Aí vim para receber o apartamento de uma obra que eu tinha escolhido, parecia exame de vista, como eles Aham. faziam comigo. Qual é o piso que você quer? Esse ou esse, Esse. esse ou esse, esse ou esse. Tem a pintura, esse ou esse, esse ou esse. Eu digo, parece que eu estou fazendo exame de vista. Aham. Eu digo que tudo era rápido, tudo era no. Agora eu estou trabalhando, agora eu não posso, daqui a pouco eu ligo. Não, mas eu estou na loja. Bom, enfim. Foi assim me entregaram um apartamento já pronto, mobiliado. E bonitinho, uma gracinha o apartamento. Ficou. E foi vendido tem uns 2 meses. Agora, mas aí outra história depois. Uhum. Aí ficou isso. Ficou esse ponto aqui. E a França sempre sendo um local que sempre nos atraiu muito. Uhum. Aí teve um ano que passamos por vários países, depois disse, você quer algum outro lugar que não seja a França? Não, onde o que a gente está fazendo aqui? Não, vamos para França. Decidido ficar, comprar qualquer coisa aqui é a coisa mais difícil do mundo. Não é Tudo fácil. extremamente burocrático, extremamente cansativo, extremamente longo. Trazer o dinheiro que é todo declarado no imposto de renda, tudo por dentro, não tem uma vírgula que não tenha sido dinheiro feito por dentro, mas é um inferno para trazer o dinheiro. Chegou um ponto que eu disse ao gerente do banco lá no Rio, eu disse, o dinheiro não é meu, não é declarado. Se eu quiser comprar ele todo de sandália havaiana, eu posso? Eu posso fazer o que eu quiser com ele, eu acho. Mas aí era a saída de dívidas. Então, Uhum. é uma burocracia enorme, enorme. É dantesco a história. Bom, essa fase passou. E esse apartamento ficou para isso. Aí chegou a época da aposentadoria. Tem umas histórias familiares que fazem a gente acreditar que o amanhã é um dia que não existe. Uhum. Então, era o momento de eu vir viver isso, ou não sabia ou deixar para algum dia Tu desce. quando desse. E podia ser tarde demais. Uhum. Aí viemos e pegamos a pandemia. Eu tenho uma mãe de 94 anos no Rio, Ela é viva viva. ainda. Que legal. E eu combinei com ela que eu iria 2 vezes por ano vê-la. Ela já esqueceu, eu não. Então, eu sempre vou 2 vezes Aham. por ano, mas ano passado, cara, eu fui 6 vezes ao Brasil. Caramba. 6. Pra estar com Ia ela. virar uma Eurovelha da Air France, Da Air porque France. ela passava. Porque ela não quer mais, sabe? Ela mesmo diz: eu não quero mais, eu quero encontrar com Deus. Ela é muito católica.
quero encontrar com os meus. Minha irmã, a gente não é mais os meus da minha idade, porque não tem mais ninguém, cara. Então, ela tá cansada. Uhum. Ela tá cansada. E ela internava, começava a se despedir de todo mundo. Meus irmãos Olha. me ligavam, eu digo, Flávia, eu sei que você acabou de voltar, mas ela tá se despedindo. Aí eu ia, né? Eu voltava. E ela tá bem, graças a Deus, tá lá. Um Uhum. dia depois do outro. Como é? Quando é que você vai ao Brasil agora? Você vai me perguntar. Tá, tem passagem pro aniversário dela em fevereiro, mas eu posso ir a qualquer momento. Sim. Porque Uhum. para mim é um ponto de interrogação. A ida ao Brasil, enquanto ela estiver com a gente, a É prioridade é obrigatório ela. tá lá. Entendi. Que legal. Nossa, 94 anos. Sabe que eu tenho uma vizinha de cozinha? As cozinhas, assim, tem um fosso entre as duas cozinhas no apartamento. E a gente tem uma vizinha de 97 anos. E eu fico olhando pra ela e eu fico E aqui o extremamente, envelhecimento é completamente diferente, muito né? Porque diferente. eles são independentes, né? Ah, Porque assim como eu vejo, assim, a gente brasileiro tem um jeito diferente com os filhos, né? Muita proteção, muita coisa. Eu vejo que aqui eles agem de uma forma mais voa aí, meu querido. boa, Se vira boa. aí. Do mesmo jeito na velhice. Hum. Eu vejo pessoas idosas com gente subindo aqui é tudo escada, né? Aquelas escadas levando compra. Isso é fora da realidade do que a gente viveu, né? Do que a gente vive Hum. ou do que conhece. É. Eu falo bastante sobre isso, assim. Existem pontos muito bons em ter a mentalidade europeia, principalmente dos franceses e italianos também. Alemães são assim também, daquilo que eu conheço. E tem uma parte ruim, mas eu olho muito pro lado. A gente é muito ligado aos outros emocionalmente. Chega a ser um pouco muito. Muito, muito, Sabe, assim, muito. tipo. E aí a gente não consegue entender que, meu, a vida é assim. Seu filho, ele veio aqui pra você traçar um caminho com ele enquanto ele é pequeno, 18 anos, 20 anos, ele vai embora, ele voa. Agora é ele pra continuar o processo. E a gente não, a gente quer ter os filhos a vida inteira com a gente. Por exemplo, eu uso esse exemplo assim do tipo, o pai ele tem uma condição e a mãe, e então a filha quer ir fazer faculdade em outro estado. Eles mudam todos para aquele estado para estar perto da É. filha, do filho e, sabe, para ter essa coisa assim que, num certo sentido, depois acaba não conseguindo, sabe, deixar a criança, o filho, o adolescente, o adulto E tocar a vida você sabe dele. que isso foi uma coisa que me disseram, que na época eu pensei bastante, que era o seguinte, lá o idoso se vira sozinho. Uhum. Quanto mais tempo você demorar para ir, mais dificuldade você vai ter Vai para se ter, adaptar. verdade. Porque quando eu cheguei aqui, quer dizer, quando acabou a pandemia, né? Eu fiz chama, como chama? Paris in Company. Uhum. Você se inscreve, é um aplicativo, inclusive, né? Uhum. E você conhece? Já ouviu Não. falar? O Paris in Company é o seguinte, você se inscreve, passa por uma entrevista e tal, e aí você tem aquele aplicativo. Aí vamos dizer, hoje à tarde eu tenho a tarde disponível. Aí eu entro no aplicativo e vejo próximo de mim qual é o idoso que está precisando de alguma coisa. Às vezes é ir ao mercado, às vezes é ir ao médico, às vezes é um telefonema Só, né? só. A gente não pode entrar na casa do idoso, tem que esperar na porta. Uhum. Não pode, não tem que deixar na porta, esperar na porta. Depois, quando termina a visita, a gente faz um relatório Ok. pequenininho, um ok de que foi tudo bem. E aí é que a gente vê o quanto que eles são sozinhos. É, Eles são sozinhos. E a gente protege os nossos idosos no Brasil também. Você só protege os filhos, não. A gente protege os idosos, porque a gente foi protegido. pois é um caminho, é um ciclo, É um ciclo. né? Você tá ali. Por isso que eu falo, assim, existem pontos muito bons e tem uma parte complexa assim, de eu olhar, por exemplo, essa minha vizinha e ver que ela é o dia inteiro dela, ela é sozinha. Sabe, às vezes a gente fica observando ela, ela acorda cedinho, e 97 anos. Eu gosto muito da ideia que a sua mãe tem, mas não dela partir. Não é que eu gosto, eu acho que eu consigo entender o fato de 97 anos, 94 anos, não tem mais ninguém da sua época. Ninguém Não que tem você mais vai, ninguém. Ela não tem ninguém mais que você ninguém. vai falar que vai entender, lembra de, ninguém vai lembrar disso. É óbvio que, poxa, tem vídeo, tem não sei o que, não sei o que, mas as ideias não são mais as mesmas.
sabe, o conhecimento não é mais o mesmo. A visão de olhar para o mundo não é mais o mesmo. E tem essa solidão. E não é nem de pessoas, é de mentalidades, é de espaço, é de tempo. Gente, isso é a minha geração. Já tá começando. Eu sou a geração analógica. Aham. Eu estudei em Somos, livro. tá? Somos, eu Eu também. estudei em livro, tinha enciclopédia em casa. Aham, a Barça, né? É, de enciclopédia, estudei em livro. Hoje você vê tudo, não, Tudo informático. eu tenho uma preocupação enorme com inteligência artificial. Que a inteligência artificial para o bem tá 10, mas pior é que tem gente Pra usando para o tudo. mal, Pra para tudo, tudo. para tudo. Pra... Então, todo mundo que vai passear comigo, que eu vou receber, eu quero conversar, eu falar, ver. Ah, Porque eu quero que a pessoa saiba que eu existo e eu quero saber que você existe hum. também. Eu É, acho que. eu acho que é importante ter esse contato. Não pode ser só clicar um botãozinho e dizer assim, vamos fazer um passeio em tal lugar. Isso não existe. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Para isso é exclusivo, por isso é personalizado, por isso acolhimento foi o que eu mais fiz na minha vida toda. Eu acho que essa passagem, Flávia, ela deve ser muito difícil. Essa passagem do. eh, Eu posso usar a nossa geração, porque eu também sou dela, sabe? Eu também tive que decorar os números de telefone de vários lugares na minha mente, porque não tinha mais. Eu descando com o Isso, Rodinho. exatamente. O telefone fixo, as pessoas eram mais próximas, né? Exato. Então, assim, eu acho que essa passagem que nós estamos passando agora, esse momento, ele é difícil pra gente. Por quê? Porque a gente gosta do tete a tete aqui, sabe? De estar, de ligar, de ouvir. Não, ligar agora é prova de amor. Porque as pessoas só mandam. Só No manda Brasil é o SMS, um WhatsApp, WhatsApp. aqui é SMS, né? É, é isso. É bem isso, assim. Então, voltando assim para sua mãe, para essa coisa que eles têm aqui, eu consigo enxergar, assim, sabe? Eu consigo sentir essas dificuldades. Eu converso muito com a minha mãe, também, que é sete tralalá. A avó da minha esposa está passeando aqui agora nesse momento, então a gente tem uma conversa com ela, a gente vê que tem uma mentalidade muito diferente daquela que nós nem estamos longe dela. Temos, você imagina os meus filhos, Sim. sabe? Que é, com essa vizinha também, quando eu sento ali e vou conversar com ela e ela vai me contar algumas histórias e tal. Então eu vejo essa diferença. E tem uma diferença também muito grande, o Brasil e França também. Sim, Os idosos, né? As pessoas mais sim, velhas. Tem uma sim. diferença neles também, a mentalidade que viveram, que viveram. Enfim, isso é interessante a gente entender também, fazer parte desse O modo de processo. vida, o modo como viver. Minha mãe é arquiteta, quer dizer, é uma pessoa que com 94 anos, naquela época, ela se formou junto com meu pai em arquitetura, não existia fundão, era federal. Uhum. O fundão existiu muito depois, né? E eram muito poucas mulheres na turma. Depois meu pai fez belas artes, mas meu pai, na verdade, nunca trabalhou como arquiteto. Ela chegou a trabalhar como arquiteta e ela foi artista plástica e estilo impressionista com medalha de ouro de carreira. Que legal, que legal. Ela desenvolveu isso. Hoje ela praticamente não consegue desenhar mais. É, Não, sai horrível. Sai assim, o negócio sai sai ruimzinho. ruim, sai Mas ruim. há de Você- se entender, né? Há que se entender que existe uma dificuldade, mas ainda assim ela Motora, desenha. sobretudo, né? É. Ô, Flávia, a gente entendeu então essa vinda pra cá, aposentadoria, bom. Eu vim para cá. Eu não vim para fazer o que eu estou fazendo Então, hoje. aí que eu quero chegar. É isso, É é aí que eu isso. quero, aí que eu quero entrar. Existe essa necessidade ou essa vontade de vir, de gozar esse tempo, de, sabe, de. De ter. É porque eu acho que quando a gente é jovem, bota uma mochila nas costas. Uhum, E eu acho que. Eu acho que deve ser mais fácil quando você já tem uma vida toda estruturada. Que aí você pega a sua vida que está toda estruturada e desfaz ela toda, uhum, bota um pedacinho dela dentro de uma mala e vai. e viaja. Uhum. E aí hoje que eu tenho. O meu apartamento está lá no Rio ainda, mas é o que eu digo, eu não tenho um copo. Não tem mais nada. Não tem nada mais lá. Eu tenho um apartamento vazio, que é alugado. Aham. Então, você desfaz a sua vida inteira, que você Inteira fez uma vida para construir aquilo. e vem. E vem. Aí que eu quero entrar. Aí era. Eu tava de férias, na verdade, né? Eu tava me sentindo de férias. Aí veio a pandemia. A Fecha pandemia tudo. trancou a gente em casa. Aqui, muito mais do que no Brasil.
É, bem bem mais. mais. Aí eu disse, eu vou estudar. Vou estudar. Aí eu vou estudar civilização francesa, estudo história, eu estudei 1 ano de Louvre, estudei arte no Rapalé durante 3 anos. Fiz centenas de cursos da prefeitura, curso municipal de adultos. Tinha curso, eu fazia. Fiz de tudo que você pode imaginar. Esse ano até me inscrevi para ser de curso de sommelier, mas não me aceitaram. Obviamente eu sei por que que não me aceitaram. Porque eles estão preferência para pessoa jovem que vai Sou. trabalhar no meio, não é o meu caso, né? Uhum. Então eu sobrei. Mas certamente pela idade. Claro que a gente tem que aproveitar o investimento para quem vai Uhum. trabalhar, não é normal. E aí começaram, como eu já era uma pessoa que eu já conhecia a cidade, começaram a me pedir para passear. Começaram a me pedir para passear, e aquilo foi indo, um falando com o outro, um falando com o outro. O Instagram, que já existia desde que eu vinha para cá, esse Instagram tinha o nome de Uhum. Francis Tuleju. Entendi. Eram coisas que de momentos da França, ó, de muito tempo. Mudou o nome, porque Francis Tuleju era um nome difícil, Uhum. para simples, para ser bem simples. Bem simples. E virou um ponto de contato. Aconteceu. Eu não vim para isso. É legal. É como a gente entende processos, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você chega em Paris, por mais que você já estivesse um pouco habituada, agora muda a percepção. Uma coisa é a gente vir como turista, uma Sim, coisa é como a gente vir como alguém que vem conhecer, que vê o muitas francês de vez em dificuldades. Não é quando. fácil. Vamos lá, é aí que eu quero entender esse processo, Não é como que fácil. foi. Não é Você fácil. não falava francês também ainda? Não, não, eu fui, Você já veja bem, eu tinha? fiz um preparo, eu não arrumei a mala também, vamos embora, todo mundo arruma a mala, Aham. bota, pega o cachorro, que eu trouxe uma vira-lata caramelo, que é a Edith, é uma vira-lata caramelo, foi pedido em casamento aqui, tá? Que É legal. original, brasileira mesmo. Brasileiro, casou com francês. Não, não casou porque o rapaz não era bom, rapaz. O rapaz queria cruzar, ela é esterilizada, ele não quis Aham. mais. Olha Então ele era um só. abusador. Yeah. Um abusador. Não casou. Certo, Você não, houve uma entendi. preparação, sim, estudado o que ia fazer, estudado o aspecto financeiro, estudado onde a gente ia ficar, estudado onde ia trabalhar, onde ia trabalhar não Uhum. era eu que ia trabalhar, mas eu ia trabalhar, já veio com emprego. Então, para ter não vim para Simplesmente veio. ver e vem e ver como é que fica. Não, não era assim. Uhum. Aí esse estúdiozinho ele era alugado. E a gente morava no apartamento rigorosamente em frente, que era um apartamento maior, ali no Maé, bem maior. E aí ficamos lá durante vários anos, até que a proprietária pediu o apartamento. E a dificuldade imensa para alugar um apartamento Hum. aqui, principalmente por causa da Edith. Porque eu não eu queria alugar um apartamento temporário para vender o estúdio e sair do Maré, ir para Uhum. um lugar mais barato, comprar um lugar maior, Sim. para não ficar de aluguel, não ficar com essa responsabilidade de aluguel. Mas ninguém aceitava apartamento com Cachorro cachorro. nessa época, Assim, eu né? tenho que dizer que eu, quando alugava o meu, não aceitava cachorro, porque a gente não sabe o cachorro que vai para entrar ali. Eu sei que a Edith não faz nada. Mas o Ela nunca comeu proprietário uma não meia dentro de casa. Mas tem cachorros, como foi da minha mãe, que comeu até a parede. tem uns que Parecia é o complicado. demônio da Tasmânia. Então, a gente sabe que tem Aham. de tudo. Ah, Então, acabamos já estar num lugar temporário para ter agora ter um definitivo para poder se mudar de volta agora para um lugar nosso de novo maior, fora de ponto turístico. entendi. E essa adaptação aqui, como que foi? Porque por mais que você tenha uma certa habitude, não, habitude. Eu tinha Seja uma. um pouco habitual você estar Tá fora, fora. vir e conhecer, Não, é, estar aqui é completamente diferente. Os costumes são muito diferentes. Eu nunca fui tanto ao correio na minha vida. Eu fui mais ao correio aqui do do que eu que fui na toda a minha vida no vida Brasil, inteira no Brasil. Porque eles mandam muitas vezes as coisas por e-mail, depois mandam para no você papel. enviar. 3 anos para tirar a carteira de motorista. Foram 3 anos. Me pediram.
me pediram, eu tô aqui, que eu nos últimos 3 meses não tinha multa lá. Não posso ter multa lá, eu tô Se você aqui. tá aqui. Então, um comprovante de residência de quando você tirou a carteira de motorista aos 18 anos. Eu tô com 61. Não, Só que eu existem as. consegui, sabe o que? Sabe Deus como? Eu consegui o histórico da faculdade. Nossa. Histórico escolar de uma faculdade federal. 30 anos depois. Mas existia. Uhum. Aí teve que fazer a tradução juramentada para mostrar que se eu estudava lá, eu morava lá. Então tudo é muito burocrático aqui. Sim. Alugar um apartamento é muito burocrático, a carteira de identidade é muito burocrática. É tudo, eu acho tudo muito difícil da gente conseguir. Eu não sei se é porque a gente é brasileiro, ou eu Não, não sei não. É se é com eles porque também. para Com eles eles também é. também é, Também com porque eles é. eu acho que é porque eu tenho a sensação, eu sempre digo, acho que é porque a gente é brasileiro, não é possível. Não, a Não é burocracia francesa é possível para que com seja tão todos. burocrático. Não, é com todos, assim. Você conversa às vezes com um francês e fala pra ele dessa burocracia. Às vezes ele não compreende porque ele nasceu, ele é daqui, então faz parte daqui. Quando eu comprei o estúdio, quando a gente comprou o estúdio, o marido de uma amiga nossa aqui, francesa aqui, ele é francês também, ele me deu uma bolsa, cara, com uns 4 dedos de largura, uma pasta. Cara, para eu guardar a escritura. Eu olhei aquilo e digo, Jesus, escritura são 3 folhinhas. Uma escritura. Não, Não, sim. ocupou a pasta Um inteira. livro. Agora, quando fez a promessa, agora já terminou a venda, mas quando fez a promessa de venda do estúdio, foram 1.071 páginas. Eu disse assim, eu não vou ler tudo isso, é uma bíblia. Eu vou ler o que interessa da venda, são as 40 primeiras, então Ah, eu vou ler ótimo. as 40 primeiras, porque a reunião de condomínio de 1900 não me interessa eu saber o que aconteceu. É, tem uma parte burocrática Mil e complicada. setenta e uma páginas. A promessa. Isso não existe. Isso não existe. Você, então você se preparou para falar francês também ou Me foi? preparei. É? Estudei Você já no chegou falando Brasil. alguma coisa Estudei já? no Brasil. Depois, de umas férias, eu vim fazer uma imersão de 1 mês aqui. Hum, Num curso de segunda a sexta o dia inteiro. Aí depois, quando eu vim para cá, também foi um curso que eu fiz no Sorbonne, foi francês. Depois uma coisa que o Paris in Company com os idosos. aham. Opa, Ajuda demais, né? demais. Eu não ajudei eles, não. Foram Eles eles que que te me ajudaram. ajudaram. É. Só que tem uma coisa, eles falam francês perfeito, Uhum. que é o diferente do francês da rua. É. Não tem Sim, gíria, eles não sim. falam gíria. Eles falam, Mas a gente conversava muito, eles não sabem o quanto eles me ajudaram. fizeram bem pra você. E tem Nossa, uma coisa muito legal que eu gosto, eu pessoalmente eu gosto muito, é de conversar com as pessoas mais velhas aqui, porque, meu, é uma fonte de muita coisa, assim. Eles têm coisa, assim, do arco da velha, como já dizia minha mãe, dentro da história deles, sabe assim. E aí eles têm essa vontade de falar, e não tem que para quem, né? que eu acho que é bacana, porque quando você Tô te senta falando, muitas perto de vezes um, eles só querem um telefonema. só isso. É só um telefonema. É só. Eu acho que isso é uma necessidade humana que enfim, vários motivos deles acabam sendo tirado, né? Porque se você quer conversar com alguém, se você quer passar horas conversando com alguém, procura um idoso daqui da França que ele vai, nossa, você vai ficar horas e horas com essa pessoa. Então, eu imagino que esse local tenha sido de muita importância, muito Foi, valia para sua foi muito para bom. sua para seu francês, sobretudo, né? O Para francês e para a vida, cara, para a descobrir vida. Porque eu aprendia coisas daqui com daqui, eles. daqui. Tem uma coisa, Flávia, que eu tô ouvindo você falar agora, é tão legal quando a vida ela se desenvolve ou ela passa de uma maneira que seria o natural. Por que que eu tô falando isso? Eu tô vendo você agora dizer que você trabalhou durante muitos anos no Brasil, você conseguiu ter um pouco do retorno, que a gente fala que é o dinheiro, daquilo que você conquistou, e agora você consegue escolher um lugar, sabe, estar aqui, continuar, passar sua velhice, desculpa o termo, passar sua velhice, a sua Para mim não é, aposentadoria. não é nenhuma ofensa, não. É legal, eu acho isso muito bonito. É com Inclusive, eu orgulho. corro atrás É com dela, tá bom? orgulho, é com Tá? orgulho. E chegar aqui e ter opções, ter um leque, sabe? De falar assim, poxa, eu vou para esse tal lugar,
vou conseguir estar ali, comprei alguma coisa, e a gente vê que isso é tão mínimo de pessoas que conseguem É isso, verdade. sabe? É fato, E você tem eu não sei se você consegue enxergar da mesma sim, maneira que eu, com é tipo certeza. assim, você tem uma, sabe, uma coisa tão bacana e conhecendo você, vendo essa alegria, essa gana, essa vontade de viver, de se conhecer, de descobrir. A gente tá falando sobre o livro agora. Nossa, eu vou devorar esse livro seu. Quem Sabe tem que que estar contando a história é você. O livro foi. Gente, o livro tá aí, não, a ué. tua vida é tudo. Não, gente, cadê a câmera? Essa O aqui é. livro dele. Cadê o livro? Tá. Eu vou ser uma garota propaganda. Depois a gente, O a livro gente passa. clandestino desse cara. Gente, fantástica a história desses dois. Fantástico, viu? E, E eu ainda vou ler, tá? Depois eu falo mais. e assim, quando a gente vai vendo isso, quando eu consigo enxergar todo esse desenrolar, pra mim seria o ideal para qualquer ser humano. Qualquer pessoa devia ter isso. Sabe? De ver uma pessoa com 60 e poucos anos. E assim, é tão legal que com certeza você tem seus momentos de tristeza, você tem os seus Sim, momentos de de angústia, saudade, de saudade. saudade, de pensar, não tô vendo meus sobrinhos crescerem, não tô vendo as coisas acontecerem lá, enfim, dá Sim, uma sensação de que aqui eu vou ser sempre imigrante. E lá, tá, às vezes eu chego e eu me sinto de casa. visitante. Eu já sou visita. Então, vamos entrar Olha ali só nisso como aí. é que fica isso na cabeça da gente. E você tá aqui há Seis, 6 anos. 6 anos. Aqui, né? Fixo aqui. Já deu pra sentir isso, então? Deu. Porque eu tô há 20 anos fora do Brasil. E você não se sente visitante lá ainda? Sim. No, Eu- no segundo ano, 2 anos depois que a gente veio pra cá, pra Europa, quando eu voltei 2 anos depois pra casa da minha mãe, para ser muito sincero pra você, eu já não me sentia dali. E não é. E ó, tem uma coisa muito importante. Eu não me sentia dali, mas eu sou dali. O pertencimento é muito É muito grande. grande. Mas ao mesmo tempo tem essa coisa, sabe? Assim, ô Flávio, eu acho que quando De que nós eu entendemos. saio de casa para ir para casa, que eu digo, e eu saio de casa para vir para casa. É, é essa sensação que eu tenho todas as vezes que eu vou ao Brasil, e eu, por enquanto, vou muito por causa da minha mãe. Eu saio de casa para ir para casa, saio de casa para vir para casa. Será que o termo cidadão do mundo seria interessante pra gente? Porque, assim, querendo ou não, a gente tá em É, dois mundos, né? E são muito diferentes. mas você sabe que do alto dos 94 anos da minha mãe, que Ah, tem uma sabedoria, tem uma imagino. resiliência, e tem um. Olha, eu queria 20% da, da estrutura emocional. Que ela, nunca vi minha mãe brigar com ninguém, nunca vi minha mãe se desentender com ninguém, nunca vi ela perder A a linha. linha. Ela de uma resiliência, de uma tranquilidade, Aham. de uma paz. Ela tem a sensação de paz, muito católica. Uhum. Bom, enfim. E ela diz para mim que eu não consigo me acostumar mais com a falta de civilidade. E aí? Ela tem 94 anos. Ela me diz isso. Ela já viajou muito, a sua mãe? Não muito, Mas porque o já meu saiu pai, já. já sim, mas meu pai não era um viajante. Uhum. Mas ela comigo viajou algumas vezes, e ela viajou comigo mesmo. Ô, Flávio, isso que você falou é bem forte, hein? Ela disse, você não se Falta. acostuma mais à falta de civilidade. Isso é forte, isso aí, meu. Dessa última vez eu tive, dessa última vez que eu tive lá, tive com a minha dentista de lá, e aí ela me fez a pergunta, você não pensa em voltar? Eu todo mundo pergunta isso, Mas né? era minha, tá? Essa Não, pergunta. eu até já escrevi que eu não sei. Eu não Genocida. sei, mas não sei. Mas eu acho que cada vez eu acho que eu sei que não. Bom, eu terminei de conversar com ela, estava andando na Taufutipaiva, não lembro. Eram 10 e pouco, 11 horas da manhã, com o café da manhã. E vieram dois caras na minha direção, não estava com o celular na mão, não, tá? Não estava com Uhum. nada. Nem um cordãozinho, nada, uma aliança, nada. Não estava com nada. Relógio, nada. Lá não pode usar mais nada. Então, e um rapaz que estava indo para a praia é que desvencilhou ali, porque eu ia ser assaltada pela 12ª vez. Eu fui assaltada 11 vezes no Rio, com um assalto dentro de casa e um sequestro. Eu ia ser a minha 12ª vez. Quando terminou aquele evento ali, eu fui fazer unha. Quando eu fui fazer unha, quando eu entrei no salão, aí eu podia pegar o celular. Aí eu liguei para a dentista e disse, agora eu tenho a resposta para te dar. Tá aqui. Não. Não.
Olha como eu tenho uma certa, hum, não é nenhuma dificuldade, mas eu tenho uma coisa assim, sabe, da gente olhar pro Brasil e ver um país maravilhoso, Lindo, ver pessoas lindo. maravilhosas. E um país lindo. Não, mas isso Isso, é indiscutível, isso não indiscutível. tem como a gente, sabe, querer. Mas assim, de pessoas maravilhosas, de uma energia encantadora, mas Acolhedor. sim. É um povo muito bom. E ao mesmo tempo, a gente tem uma parte escura, assim, sabe, dark, que machuca a gente. E aí quando, ó, você tá falando do Rio de Janeiro. Eu, O Rio quando de eu tinha. Janeiro está entregue. O Rio de Janeiro. Então, olha, eu sou carioca, gente. Olha, carioca. Eu posso dizer que eu sou da Gema, porque Uhum, eu nasci no centro do Rio. uhum. É, o Rio de Janeiro está entregue, mesmo no Leblon, que seria uma área nobre. A mais tranquila. É entregue. Tá ruim. Tá ruim. Sabe, Eu sabe, vou contar uma história depois. Conta sabe aí. qual a primeira. Sabe, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro foi em 99. 99, 2000. Flávio, eu sou criado numa favela em São Paulo. Então eu já vi muita coisa já. No Rio de Janeiro eu fiquei com muito medo. Muito medo. E olha que eu fui para uma região, bom, complicada também. Angra, a parte das ilhas é uma coisa. Sim, a parte A da cidade parte é da outra. É cidade outra. tá ali Sim, totalmente diferente. Não tem. tem nada aquele glamour que tem ali naquele porto onde para os iates, aquela Sim, coisa que tem em pera Angra. aí. Você está falando em dois universos Totalmente separados. diferente. Então eu estive no lado da terra ali e também consegui aproveitar um pouquinho lá das ilhas. Mas aquilo me chamou a atenção de uma maneira assim. Falei, gente, como assim? Vocês... O 99. abismo é uma coisa dantesca. É É 99, um hein? abismo. Existe um abismo no Rio de Hum, Janeiro. No Brasil, né? é, É um o Brasil é abismo. um abismo. É um Tem abismo. uma... Mas quando eu vou ao Rio, normalmente eu marco assim, olha, eu vou estar tal dia em tal lugar. Quem puder, quem quiser, sem estresse. Tem aquele, se der, deu. Uhum, Se não der, fica para próxima. A gente se encontra, tá toma tudo um bem. chopp ali. Aí, quando eu tava voltando, tava no Leblon, eu disse, eu vou passar na porta do meu prédio. Pra ver, só pra ver. E ali eu chamei um Uber. Quando- gente, peguei o Uber, era uma moça dirigindo. Virou pra mim e falou assim: a senhora não é daqui, não, né? Eu digo: sou. Como é que a senhora fica nessa esquina para pegar um táxi? Eu disse: não pode mais? Ela disse: não, essa esquina com essa rua que entra aqui, tem um grupo de rapazes, eles usam uma camiseta preta, eles estão uniformizados. E eles assaltam todo mundo. Não sei como é que a senhora ficou nessa esquina aqui. Eu disse: meu Como Deus, assim? como assim? Como assim? Até então, eu estava praticamente na porta da minha casa. É. A coisa que há 10 anos atrás, encontrava no sábado à noite, mas sempre tinha uma reunião na casa de um dos amigos ali, sempre, ou num dia, na sexta, Uhum. no sábado, tinha um chopp, alguma coisa, Socialzinho. e uma socialzinha, e a gente voltava a pé, de madrugada. Agora eu não posso esperar o Uber. É. Assim, às 10 horas da noite, não estou falando 3 horas da manhã, não. Aham. 10 horas da noite. É. Você anda bastante aqui em Paris, certo? Opa! Bastante. Opa, muito. É... A média Peraí, deixa são eu 15 voltar. quilômetros. Por dia? Quando eu Caramba. estou em passeio, Aham. 15 quilômetros. Que legal. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu quero lembrar uma coisa assim. O que que fez? Porque assim, você se formou, as pessoas começaram a pedir. Ah, vem, vamos fazer tal coisa. E você achou isso legal. Hoje você entende isso como um trabalho ou não? Você continua visitando com pessoas. O que que é isso pra você hoje? Olha, não, é um trabalho, eu ganho alguma Uhum. é claro, é bom, é claro que é remunerado, é bom, é óbvio, naturalmente. Mas é, eu vou continuar vendo eu quero Prazer. continuar vendo porque é com prazer. É o Prazeroso. prazer de receber, Entendi. é o prazer de acolher, entendeu? Ontem à noite eu fiquei quase 2 horas com uma pessoa no telefone. 2 horas. Eu não cobro nada para isso, não, cara. E, Fiquei doida para ajeitar, para pessoa cheia de dúvida, cheia vai sair comigo, eu ainda não sei.
Que Mas eu legal. não sei. Mas eu sei que a criatura está completamente Ela perdida tem a necessidade de entender de todo o processo e processo, tal. de porque como é que faz, como é que não faz, como é que vai, como é que não vai. E é isso. E aí eu recebo, não boto grupo, não misturo universos. Eu quero saber exatamente o que você quer fazer. Qual é o teu sonho, Paris? Eu acho que tem uma coisa em mim que eu acho que você tem a mesma coisa. Eu tenho o prazer de compartilhar com essas pessoas aquilo que eu conheci aqui, que é bom, que é legal, que é maravilhoso. Que é um país que é uma. Palavras minhas que depois está sendo roubado, tá? Mas Aham. porque eu falei na Globo. Falei na Globo na entrevista. Aham. Paris é um museu a céu aberto. É, As palavras são é minhas. Eu verdade. falei isso, virou uma frase aqui. Paris é um museu a céu Céu aberto. aberto. A cada esquina, em cada É. canto, tem uma história, tem uma curiosidade. Cada vez eu aprendo mais. Nunca tive, eu acho que, dois passeios iguais. Porque as pessoas são diferentes, Ele os passa novas interesses são experiências, né? diferentes. Às vezes, O olhar é diferente também. às vezes as pessoas me pedem coisas assim que não são habituais. Por exemplo, durante esses anos todos, 3 vezes só me pediram uma coisa, os templários. Hum, verdade. Fala-se Três, pouco sobre isso. 3 vezes, falo muito pouco sobre isso, eles estiveram aqui, né? Uhum. Enfim. E aí você vai buscar, eu vou estudando cada vez mais, eu vou buscando cada vez mais. E isso para mim é maravilhoso, entendeu? Ah, mas e o enriquecimento que a sua mente tem, né? Não, Sobre. e da troca com as pessoas, cara. Sim, sobre tudo. É claro que um dia eu vou ter reclamação, mas eu até hoje eu nunca tive, não. Não, mas Mas é é. claro que eu vou ter porque eu sou um ser humano igual a Sim. todo mundo. Um dia eu vou Uhum. ter. Uma hora ou Mas outra. eu acho que é uma. Eu faço com muito, muito carinho, sabe? Eu Legal. recebo com muito carinho. Então eu não fico contando tempo de relógio. Eu quero realizar o teu sonho. Eu tive tantos e ainda tenho. E eu espero conseguir realizar todos eles. Sabe que o professor Clóvis de Barros, não sei se vocês conhecem ele, o professor Clóvis de Barros é um professor de filosofia, de ética no Brasil. Hoje ele é muito bem ouvido e visto lá no Brasil. Ele fala que quando você faz o que você gosta, você não se aposenta. Você vai morrer fazendo aquilo, porque você está fazendo aquilo que você mais gosta, te dá prazer, é prazeroso, sabe? Não é uma coisa. E eu sinto isso, assim, O que de é melhor que repente. conhecer, gente? Que Ah, ouvir histórias. Eu nada é ouvir as melhor. histórias, Ah, porque nessas horas que a gente você fica andando, tá a falando, gente é uma tá troca ouvindo. enorme. É um aprendizado enorme. É Eu verdade. não, eu não, eu não gosto de passear com ninguém, porque ninguém veio para ter aula de história. Uhum. Então, não é aquela coisa chata, maçante. Não, vamos conversando na Você medida bate do que papo? vai, um bate-papo. E eu vou sentindo, eu gosto de saber o que a pessoa trabalha, porque eu Aham, direciono, às vezes, para coisas do claro. que a pessoa trabalha, que pode ter mais interesse. Uhum. Eu vou sentindo qual é o interesse da pessoa tem em Você determinadas cria coisas ou afinidades da mais, pessoa com para o poder local. direcionar para aquele tema, porque ninguém veio para ter aula de história. Aula de história Uhum. pode ter em outro lugar. Veio para conhecer, para imergir na história. É Mas vivência, imergir né? de uma forma gostosa, é o savoir-vivre. É eu poder sentar, tomar um café, furar outro momento, tomar um vinho. Faço tudo isso com eles. Que legal. Mesmo que tenha esse mundo todo fantasiado, bonito, histórico, existe também as dificuldades em Paris. O que é ruim de estar por aqui, Flávio, pra você? Se é que tem, né? Não, em todo lugar vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, né? O, o que me incomoda muito aqui é a burocracia. Uhum. Me incomoda bastante. As dificuldades que tudo que a gente tenta fazer parece que está movendo o mundo com as mãos para conseguir chegar ali, No simples, entendeu? É no no simples, básico. no básico. Uhum. Mas eu sempre fui muito bem recebida, eu não tenho. Tem gente que diz que é mal, já fui maltratada. Eu acho que não Uhum. é que foi maltratada. Foi o que a gente estava conversando. A pessoa chega com uma cultura de um outro lugar e querendo impor aqui como se fosse aqui. Aí vai ter uma reação. Toda reação É corresponde a uma uma reação. reação. Simples. Simples. 1 mais 1 é 2. Um é dois. Na mesma direção, em Verdade. sentidos opostos. Na mesma direção, em sentidos opostos. Então, vai ter. Mas É, eu, é eu isso. nunca tive problemas graves aqui. Tive um. Tive um. Os rigores da lei, Uhum, da os França. rigores da lei, na França foi com o Edith. Ah, Foi com o Edith. Porque ali no Maé,
era inverno, ficar de 7 horas da manhã, um frio do cão. E um vira-lata precisa ter energia, né? Uhum. E eu soltei ela numa praça, Hum, que eu Pronto. sabia que não podia soltar. Mas não tinha ninguém na rua, já estava noite ainda. E aí veio a polícia. Ninguém deve ter dado queixa, né? Uhum. Veio a polícia. Aí nós fomos, tira foto do lado do cachorro, tira foto atrás do cachorro, tira foto do lado esquerdo do cachorro. Fui parar na delegacia, veio uma multa com um cão perigoso à sociedade. Você conheceu a Edith um dia, que eu espero que você tenha o prazer, você vai ver que ela tem medo Até do... até de mosquito. Se tiver entrar um mosquito em casa, ela some. Ela, tem medo, ela não faz nada, coitada. Faz nada. Ela tem medo de tudo, é um cachorro de rua. Cachorro que passou por uma porção de coisa, tem medo de tudo. Aham. Tudo. O que ela tem medo? Tudo. Estralo dele E lá. ela já tá. Aí eu disse, nós fomos fechados, gente, eu e você. Mas depois eu tive depois foi uma conversa muito boa que eu Uhum. tive lá. E acabaram fazendo lá perto de casa, no Sena, um parque de cachorro. Então, é, devia ser o parque da Edith, mas O agora pai eu me mudei, então não serve mais. não dá mais. Que doido. Eu ia te perguntar o que que é bom estar aqui, mas você acaba respondendo em todo momento, né? Pô, eu acho que a oferta cultural é enorme. Aham. Eu adoro. Eu adoro participar. Eu adoro os concertos, eu adoro o teatro, eu adoro o musical, eu adoro as exposições, eu adoro estar no meio desse meio cultural. Uhum. Então, isso eu tenho assim, não, diz assim, as pessoas vêm 10 vezes a Paris. Não é a mesma Paris cada vez que a pessoa vem, porque é uma dinâmica, é Uhum. intenso o negócio que você não consegue, você que mora aqui, Não não acompanha dá tudo. conta de ver tudo. Não acompanha tudo, é verdade. Existe uma coisa. Tem uma coisa que eu tô percebendo assim, em você é do viver, né? Você é do Tudo viver, viver. né? Você gosta dessa coisa do viver, do estar, de participar, frequentar. Isso é muito legal. E eu volto a repetir isso. Quando nós entendemos, né, esse ciclo que é Não, a, até aqui, que até é a aqui. vida, essa ideia de crescer, trabalhar e voltar, se aposentar para curtir a vida, que eu enxergo assim, a aposentadoria seria curtir a vida, aproveitar agora Mas que os isso momentos. é tão difícil para tanta Sim, sim, gente, sim. para a maioria das Para a maioria pessoas, é tão não dá. difícil. Não dá para todos, assim. Não dá, infelizmente. Mas uma coisa é certa, eu consigo enxergar em você uma coisa muito legal, que é que é o meu anseio, que é aquilo que eu vivo hoje, para lá na frente eu ter essas histórias para contar para aqueles que estarão à minha volta. E isso eu consigo enxergar nitidamente. A vida, é Foi uma claro que virada ela. de vida muito grande, tá? Não só foi uma Nada. mudança de país, não. Aham. Foi uma mudança de tudo, né? Porque eu larguei uma profissão, eu comecei a fazer outra coisa, Que não tem nada a com ver. nada a ver. Se bem que Só você tá que eu mexendo com lidava, gente, né? lidando com gente, mas eu lidava com gente em momento de sofrimento. Hoje eu lido com Você gente muda realizando no sonhos. máximo da É, alegria é dela. uma virada enorme. Foi uma virada enorme. Eu vou te perguntar uma coisa que parece óbvio. Mas eu vou te perguntar, qual dos dois você aprendeu mais? Você tem aprendido mais? Ou qual dos dois, qual a importância dos dois pra você hoje? Porque assim, é sempre trabalhar com gente. Indiferente. Aonde eu aprendi mais, eu acho que eu vou dizer que foi na primeira fase, até porque teve mais tempo. Foram 30 e tantos Ah, anos fazendo isso, né? uhum, E eu acho que o sofrimento faz você aprender e você ver a vida de outro jeito. Você faz, quando você acolhe uma família em alguns momentos, você acolhe. O que eu disse, a gente estava conversando, não é uma pessoa que fica doente, uma família adoece. É, é um aprendizado enorme de vida. Por coisas que talvez eu nunca tenha vivido na minha adolescência, na minha hum. infância. Nunca tenha visto, nunca tenha chegado perto de mim. Flávio, e você acha que isso te dá então mais motivo ainda pra ser essa pessoa que você tem sido? Você acha que isso Eu de uma acho que isso é certa. uma soma, né, cara? A gente é o que a gente viveu, né? Ah, nada mais. O que a gente é fruto do que a gente Você é a vive, soma de todas as de decisões e todas as vivências que você decisões, teve. certas ou erradas, ou escolhas, ou vivências, e a gente é o resultado disso, né? Verdade, verdade. Sabe que tem muitas pessoas que tiveram e têm a mesma coisa que você, mas elas entraram
pra um outro lado, assim, sabe, do túnel da vida. Foram pro lado oposto, onde não, não tenho prazer, não tenho a vontade, por mais que ela tenha oportunidade. A gente conhece pessoas que tiveram o sofrimento, estiveram em locais e não conseguiram enxergar que isso possa ser também, bom, passou e agora eu quero viver. E aí, olhando pra você, entendendo sua história, para mim dá mais certeza de que mesmo em meio a tantas dificuldades, não as sentidas por você, mas as acompanhadas por você, hoje pode te dar ainda mais prazer e vontade de, sabe, ser diferente de tudo isso. Eu consigo enxergar dessa maneira, assim, sabe, de ver. Bom, falando do Brasil, você já falou então que je sais pas, pas du tout. é, é, é difícil, né, quando você tem esse gosto pelo que você tem aqui. E por mais que a gente vê também a França indo para um caminho Tá um caminho difícil. Que complicado, começou, a gente tá pegando uma época de tem uma inflação, coisa, começou com a guerra da Ucrânia, que sim. começou a, Mas acho que não, antes, a gente já, pandemia. A com a pandemia, pandemia já deu um você sabe declique. que eu acho que eu sou até inocente, né? Porque eu achei Ah, que eu sempre trabalhei com um limite muito tênue, aham, sabendo o limite tênue que tem entre estar aqui agora e não uhum, estar daqui a 30 segundos. certo. Eu achei que a pandemia fosse melhorar as pessoas. Entendi. E uma vez um amigo meu lá do Rio, ele disse para mim assim, não vai piorar. Eu disse, não, cara, vai Não melhorar, pode porque ser. as pessoas vão enxergar a- o, o quão tênue é estar e deixar de estar. Ele tinha razão, É, deu ele tinha uma. razão. Porque agora, se o pão é pouco, meu primeiro. O egoísmo aumentou. No Brasil, parece que abriram um armário, ou abriram a caixa de Pandora, né? E aí Uhum, os males do mundo saíram ali. As pessoas se mostraram de um jeito exatamente como elas. que eu vou te falar. Verdade. Tiveram pessoas que eu acho que eu achei, né? Que eu conhecia há 20, 30 anos. E que eu olho agora e disse, eu nunca conheci essa pessoa. Porque essa pessoa não é uma pessoa sabe quando eu não faço nem questão que fique perto de mim, não, porque não está completamente fora daquilo que eu imagino de um ser humano. Sabe que. Ótimo você falar sobre isso, sabe por quê? Alguém me perguntou um dia sobre imigração, né? Logo que eu tô há 20 anos fora do Brasil, escrevi um pouquinho sobre isso. E alguém me perguntou sobre imigração, como eu via isso agora, recente. Sabe que eu, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que as redes sociais, a facilidade da informação, e não é a boa informação, é qualquer informação, Que aí a rede social aceita tudo, né? é, Você pode botar qualquer coisa lá. e ela vai virar uma informação. E às vezes até uma formação. Sabe que olhando para isso, eu percebi que essa abertura que nós temos de todo tipo de conhecimento, não é do bom, tá? É todo tipo de conhecimento, ela foi fazendo com que as pessoas desenvolvessem, num certo sentido, ideias ou se associassem a ideias que não seriam tão verdades. Por exemplo, a imigração ela aumentou a partir do momento que alguém pega o telefone e fala: Ó, eu tô em Paris, vivi em Paris, eu vivo aqui. Você pode comprar isso aqui com 10 euros, você pode fazer o que você quiser. Isso criou no outro também uma vontade de estar aqui, porque aparentemente seria fácil. Mas existem várias. Gente, eu vejo coisas horríveis. Eu sei, Horríveis. vimos. Horríveis. Mas nesse sentido, também houve para Passe, com você tudo. viaje, venha para Paris, que você passa o dia em Paris com 30 euros. Cara, você passa o dia turistando em Paris com Ah, 30 euros. só o metrô Não. agora tá 2 e lá, Pois né? é, você vai comer vai comer só um sanduíche na padaria E olha e não lá. vai entrar em lugar nenhum. E não é todo Mas nenhum. isso é uma forma de vender. Uhum. Isso é uma falsa ideia. Hum, Aí uma vez eu fiz o que eu gosto muito eu sei, eu sou o que eu sou, Da real. da real. E às vezes eu estou andando de manhã com uma Edith e é quando eu gravo, sem um Uhum. pingo de maquiagem, e é A como eu estou pessoa. gravando, sou eu gravando. Eu disse, não, Paris não é uma cidade barata.
Não. Paris é cara. É. Então, não vem com essa ideia, nem como turista. Porque isso, gente, o cara vai se dar mal, ele vai entrar pelo canto quando chegar Sim, aqui. total. É por isso que, para mim, Flávio, é muito importante esse bate-papo aqui. Porque a gente vem aqui, olha, a realidade é essa. Né? Não é bem assim, não. Existem, é óbvio, que, meu, o glamour da cidade, você estar num lugar, olhar e tirar uma foto na torre, no Museu do Louvre, É um enfim, não importa, sonho de é muita maravilhoso. gente, eu acho mas vamos realizá-lo dentro As de condições condições. Você verdadeiras. pode fazer de uma forma luxuosíssima, pode fazer de uma Uhum. forma modesta, mas de uma forma impossível você não faz. Então, eu percebi que não, a gente acabou passando nesse assunto, mas assim, a gente percebe que as redes sociais e toda a divulgação não verdadeira, né, de vários assuntos, vai fazendo com que as pessoas acabem saindo um pouquinho, assim, sabe, da realidade, da verdade que são as coisas. E aí entra no que você estava falando antes sobre o Brasil, sobre a pandemia. Como que foi para você passar a pandemia aqui, uma vez alguém ligada à medicina? Como que foi pra você aqui na França? Você achou um pouco Não, exagerado? achei, Você não, achou não achei não. verdadeiro? Não achei não. Não achei não. Lembra que tinha aquele aplicativo que você Uhum. preenchia? Eu Para você achei, poder sair? para poder sair. Depois, quando foi abrindo aos poucos, foi com vacinação. Eu acho que fizeram o mesmo comércio, eles ajudaram para que o Uhum. comércio não falisse todo, entendeu? Algumas coisas podem ter fechado, mas no grosso modo, vivi ali dentro do comércio, que é dentro da Pororoca, que era Uhum. uma não, ferrou, Não você fechou tudo, né? não fechou, igual eu via no Rio, que a maior rede era o Venda ou Alugo. É, Então, eu não achei exagerado, ao contrário, ficava muito triste de ver que no Brasil, como no Brasil, estavam levantando um pouco a sério. E foi quantas, bem, e quanta bem gente diferente morreu, quando a gente morreu, né? quanta gente morreu, talvez sem De precisar ser repente não dessa precisava forma. chegar nesse número, né? Não vou entrar em detalhe político, não, que isso Uhum. não é o meu métier. Mas a gente via o povo fazendo festa, encontros na praia, e como se nada tivesse acontecendo. Ô, Flávio, eu achei estranho porque aqui, nós, por exemplo, nós vimos quem morria aqui na França, né? Inclusive eu conheci um brasileiro que ele trabalhou com uma funerária. Então, morria-se muita gente idosa. Muita gente idosa, assim. Existe. É um grupo de risco, né? Sim, mas tem todo um sentido. É normal, dá pra se entender. Mas era poucas pessoas, assim, de idade. Poucas pessoas de idade, sabe? Igual a minha, por exemplo, até mais novo. Já no Brasil, depois que a gente começa a conversar com as pessoas, eram todas as idades. Todas as fases. E eu falei, meu, mas é a mesma doença? Tudo bem que o clima ajuda ou piora. E aí eu fui vendo que foram diferentes o jeito de tratar a doença, assim, como nós Foi vimos aqui. Eu, completamente eu fiquei, diferente, eu pelo amor fiquei, de Deus. eu fiquei chocado a primeira vez. A gente estava em casa, no estúdio, eu abri, a gente vivia no segundo andar, eu abri a janela um dia. E a nossa rua era até assim movimentada, que é uma rua que passa pieton, que é só para Sim, pessoas e tal. Quando eu abri a janela, tinha uma praça. Quando eu abri a janela, que eu não vi uma alma, eu senti um pouquinho de temor, sabe? De, gente, o que tá acontecendo? Porque você não tem essa noção, você não sabe o que tá acontecendo. É a primeira vez, é tudo novo pra gente. A nossa geração não viu isso. não. E aí eu vi que a França, né, Nem o havia. jeito, o ferrolho, e a sua também, o ferrolho de sair, eu lembro que gente da minha família tomou multa E as porque multas eram saiu sem o. progressivas, né? Sim, E exato, porque saiu aumentando. sem o pedido e a gente vê o Brasil com uma nova ideia, sei lá, enfim. É como você falou, acho que A condução foi foi muito complicada. estranha, né? Foi estranho. Então você acredita que você não consiga mais se ver então no Brasil? Acho que não. Como. Por mais que tenha o, Por mais o que tenha brasileiro, aquela saudade aquela coisa gostosa, né? das pessoas, da família, de ver as crianças crescerem, de, de tudo, até da comida, Hum, que a gente sente falta, né? É, Da assim. comida brasileira. Não que a daqui é É maravilhosa, boa também, mas mas é sempre bom é, voltar no berço, né? voltando no berço, paladar também é uma coisa que se cria, né? Hum, Se acostuma, né? Desenvolve Se com o tempo. desenvolve, né?
Mas eu não sei, eu acho que eu não me vejo mais. Não. É. Como você também enxerga essa imigração na França? Como tem se falado muito sobre isso ultimamente? Você tá andando em Paris o tempo inteiro, então você vê que é uma multiculturalidade muito grande, Paris, né? É claro, porque tem muitos turistas e tal, mas você vive aqui o dia a dia. Como você vê isso, essa imigração? Como você consegue enxergar isso? Sendo imigrante, Eu, né? eu ando muito em lugar turístico também, né? Uhum, Então, essa variedade de pessoas, eu vejo muito, talvez muito mais, uhum, porque muita gente está vindo pela primeira vez, e aí muita gente não faz os templários, quer uhum. fazer o básico, O básico. do básico. Mas não sei se eu outro dia vi no jornal, na televisão, não sei se você viu, ou no Senado, um senador falando sobre os imigrantes. E falando a mesma coisa que aquela monge dos Estados Unidos falou, quem vai fazer esse É, trabalho, sai um pouquinho, vai dar uma olhada quem tá quem vai levando a fazer escada, esse quem tá trabalho, e o cortando. cara ele foi muito enfático, citando inclusive a Covid, dizendo, enquanto vocês estavam nos seus apartamentos confortáveis, quem Tinha estava abrindo o imigrantes seu livrando. comércio era o imigrante que talvez estivesse morrendo de Covid. Uhum. Então, eu acho, ele foi assim muito Eu enfático, vi ele você falando viu, sobre isso. a favor da legalização, para que essas pessoas tenham os mesmos direitos. Agora, a pergunta seria se eu estou achando que tem mais gente. Não, não, como você tá vendo agora essa opressão, essa ideia, né, que tem se levantado bastante, tipo, os Estados Unidos com as Não é ideias só loucas. aqui, não é Não, só isso é aqui, né? É mundial, isso é mundial, né? mundial. Hã? A Tá. gente vê Portugal com a Portugal ideia. tão agressivos, né? Sim, tá Estão complicado partindo para lá. agressão, né? Tá complicado lá. É, você vê esse mundo. Então, pra gente ter essa ideia sua, o que que você pensa sobre isso? Como você enxerga isso? É, do que tem acontecido. Porque, assim, existe uma parte que é aceita, que tá de acordo, é isso, a gente precisa. Existe uma parte que fala, meu, não dá mais, vamos fechar as portas, porque Eu acho que isso tem que ser controle. Tudo que é fora do controle perde o. perde o eixo. Então, eu acho que tem que haver um controle, sim, porque essas pessoas que se são aceitas a serem imigrantes, elas têm que ter os direitos Uhum, de saúde, de trabalhista, ela tem que ter os mesmos direitos. Então, até onde eu consigo absorver isso? uhum, Eu acho que, eu acho que a pergunta é essa. Porque o ilegal, que seja aqui, em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, ele não tem direito a nada, cara. hum, Nada. Isso não é bom claro, nem para o país, nem para ele. é verdade. É, dentro desse, não desse assunto, mas assim, pra gente entender melhor um pouquinho, imagina, você veio pra cá com modos de maneira legal. Legal, Legal. legal, claro. Imagina se. Claro, imagina. Não, minha. Não, logo eu. Eu sou toda. É, o que que você diria pra. Vamos supor que eu sou um sobrinho longe lá do seu pai, um dia, Flávio, olha, eu tô querendo mudar pra aí, mas eu não tenho como ter documento, eu tô querendo sair, quero ir pra França. O que que você diria pra mim hoje? Que Eu eu não quero vir passear, eu quero vir tentar a vida, morar. faça legalmente. Seja venha com trabalho, começando por estudar. E não venha por vir para tentar a vida e tentar ver o que vai acontecer, que o cara pode não ter onde morar. Entendi. Venha, acho que as coisas têm que ser programadas. Tem que ser estudadas antes. É, Não pode ser passou um vambora. coágulo e agora eu quero mudar para Dinamarca. Não é assim. Não é assim que funciona, é para a minha cabeça. Aham. Não, mas. Porque aí é cada um do seu jeito, Uhum. né? Você já leu, obviamente, como é que é? Pai rico, pai pobre. Sim. Então, eu sou do pai pobre. Aquele que tem Entendi. que ter as coisas certinhas e Certinho no lugar. regulares ali. Entendi. É que por eu conhecer muitas pessoas, eu conhecer também essas histórias e nem todas elas são contadas aqui ou estiveram aqui, a gente vê que hoje existe uma certa facilidade para as pessoas como você, por exemplo, que conseguiram
se organizar e estar e viver. A vida é um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Eu me lembro quando eu saio do Brasil, então não houve esse planejamento, não teve isso. E eu sei como foi difícil. Eu sei como é difícil, pessoas também que chegam aqui, ou pessoas que entram no meu Instagram pedindo se tem como eu ajudar, para a pessoa vir para cá, porque ele vê, porque ele tem vontade. E é isso que eu falo sempre para as pessoas, sabe? Olha, aqui, por mais que tenhamos uma vida muito diferente do Brasil, e não falo de ter coisas, não é sobre isso que eu falo, é, acho que é mais inclusão, é ter o mínimo básico Tem que que a ter o gente, básico. né? O básico. E aí eu explico isso para as pessoas, sabe? É necessário ter essa dimensão que hoje, por exemplo, a imigração ela tá cada dia mais cerrada, cada dia mais difícil para as pessoas conseguirem alguma coisa sem documento. Eu sempre falo isso, assim, sabe? Olha, tem que tomar cuidado, tem que saber muito o que você quer. Ah, mas é um sonho. Então, meu, saiba que o Mas processo existem vários meios de você conseguir fazer. vir legalizado. Sim, Então, sim, venha por um meio legalizado. Para você não verdade. passar por situações que. Quanta gente que foi para Portugal voltou? Sim, Quantos? sim, muita gente. Porque foram porque foram, venderam tudo, foram ganhar vida. Ouviram, E ouviram. ouviu o galo cantar e não sei aonde. E aí foi, e aí não É, consegue se estabilizar e volta. Aí volta, o cara já vendeu tudo que tinha no Brasil, bota zero volta do zero. nada. Eu acho que tem que ter, sabe, assim, algumas pessoas falando sobre essa realidade de embarcar. E aí eu volto onde eu tava te falando aquela hora, embarcar num Reels, numa ideia de alguém que tá ali, que tá sofrendo, mas precisa ganhar likes, ela fala coisas que nem sempre são a realidade. Ou que às vezes é a dela, mas a realidade dela tá diferente da realidade daquela pessoa que vai chegar, que vai começar tudo de novo. Ou vem, fique legal, aí ou quer busca um casamento, Uhum. ou logo engravida, e aí vai por esse caminho. Não é um caminho legal, não é um caminho Isso que bacana, eu ia falar, é um porque a gente ouve caminho. tantas pessoas sofrendo com essa mistura Mas de cultura. quantas vezes você veja essa história do passado do meu lado o tempo todo? Hum, exato. Vim, É. aí casa ou não casa, engravida e. Gente, bom, eu não faria isso, porque eu gosto das coisas muito. Sou filho de pai Percebi. pobre. Daquele que tem Real. que ter emprego, que tem Olha, que ter. não sonha muito, não. Vamos aqui no pezinho no chão. Como dizia meu pai, pode até ficar na ponta do pé, mas não pula, não. No- Exato. Ai, que legal. Nossa, é verdade. Ô, Flávia, pra gente encerrar, deixa eu. Eu já até Você é uma perdi mulher. noção da hora. A gente está É, aqui há muito tempo já, é, hein? é bom. Você é uma mulher formada que trabalhou no Brasil, que, enfim, criou todo um processo para estar hoje aqui. E tenho muito orgulho da minha carreira no Brasil, tá? Imagino. Não, você falou muito dela e parabéns por isso. Tenho Desde muito já, orgulho. Eu acho que parabéns. eu deixei Um legado um legal. legado. Como você se vê hoje na Europa? O machismo ele é maior aqui, é maior no Brasil. Você falou que foi a primeira mulher a trabalhar lá naquela Vai, época. mas gente, se eu tinha 24 Tá, mas anos, ô, mas isso tem 30 e já vai você fumaça. entende? E como você vê a mulher aqui e a mulher lá? É claro que são pesos Eu diferentes. aqui Ah, eu não tô no mercado de trabalho, né? tá, mas você vê o dia a dia, você faz parte dele, você ouve as pessoas falando. Como você enxerga? Você tem diferença pra você ou não? É muito Eu igual. acho que não, eu acho que aqui é mais aqui é melhor, né, não? É? Você não acha, não? E- A cada 30 segundos uma mulher é morta no Brasil. Se eu for usar números, É eu não complicado. tenho nem o que dizer. Eu não vivi isso. Uhum, Mas vamos mas. usar números. Cada 30 segundos. hum, É É complicado. puxado. A Aqui a gente gente. não tem essa realidade, não. É, verdade. E com relação à nossa brasilidade Eita. aqui, como que você é vista, como que é aceito? Tem uma coisa que a gente estava falando em off que eu aprendi muito, foi a me conhecer, conhecer as minhas origens só daqui. Do Brasil eu não tinha noção disso. Nunca precisei, sei lá por quê também,
Mas aí, estando aqui, eu pude perceber que eu tenho uma ligação muito grande com os portugueses, porque o meu avô descende de portugueses, eu tenho uma ligação muito grande com indígenas, porque do lado da minha avó são indígenas, eu tenho uma ligação muito grande com os negros, sobretudo agora aqui, que passa a ter uma identificação muito grande. E isso é a minha história, tá? Isso sou eu. Então, mas eu olhei para o Brasil com uma maneira diferente agora, eu comecei a entender mais a gente. E essa brasilidade na Flávia, como que ela é estando fora do Brasil? Eu acho que você tem razão, a gente vê de forma diferente, a gente entende algumas coisas de forma diferente e talvez até de uma forma melhor, Uhum. né? De uma forma mais clara. A gente se afasta da ilha para enxergar ela melhor. E as diferenças eu acho que são enormes. Eu acho que né, o Brasil ainda tem um caminho longo pela frente. O francês, ele recebe bem o brasileiro, porque ele gosta muito do Brasil. Uhum. Vocês gostam talvez justamente por esse jeito nosso de ser, né? De acolher, de conversar. O parisiense é mais fechado que o Sim. resto da França, né? Já fiz uma pesquisa com isso. Aham. Quando eu estou num lugar que me dão conversa, eu pergunto sempre se é de Paris. Ninguém é. Não é? Não é. É da França, de qualquer outro lugar, Aham. mas não é de Paris. Paris não dá conversa. Mas, como eu não sei, cara. Eu acho que tô na dúvida de responder isso. Como eu vejo. E como que os brasileiros que vêm pra cá, através de você, ou com você, como que eles veem os europeus? Porque uma coisa é a gente estar no Brasil e olhar para os europeus, olhar para o francês. Outra coisa é quando eles chegam, que eles, não com o parisense, mas com a França, com essa coisa da beleza, da luz, do Amo, né? estar. Amo. Difícil alguém Se deslumbrar, né? sair sem dizer que quer voltar. Chama atenção, né? Isso Chama aqui, né? atenção. Verdade. Tem uma É coisa em a que eu. cereja do bolo, né? É, Paris é a cereja do é. bolo. Sabe que uma vez eu tava no Louvre, eu não lembro o que que eu tava fazendo lá, mas eu tava esperando alguém, não sei se a pessoa ia chegar depois, enfim, eu tava bem ali naquele restaurante que tem na parte embaixo ali do Louvre, quando a gente entra pelos metrôs, tem ali o restaurante McDonald's, tem ali algumas Sim. coisas ali. Aí eu tô sentado lá esperando alguém, e aí de repente um senhorzinho, assim, bem velhinho, olhou pra mim e falou assim: Olha, você é de onde? Eu falei: Sou do Brasil. Mas você vive aqui? Porque você fala francês? Eu falei: Não, eu vivo aqui. Aí ele: Ah, tá. Você já parou pra pensar que você tá no centro do mundo? Foi. Aí eu olhei pra ele. Faz tempo isso, hein? Olhei pra ele e falei: Nossa, é verdade. Todos os lugares do mundo querem estar aqui. Muita gente que sonha em sabe, estar. Aqui aconteceu várias coisas que influenciaram, O inclusive, mundo inteiro. o mundo todo, né? E para mim é sempre muito. Eu gosto de história, sabe? De repente, tanto quanto você, assim, de conhecer, de saber, mas, o que que é isso. E aí, quando eu ando aqui, quando eu viajo, quando eu faço parte desse lugar, eu fico olhando assim: Meu, que doido, assim, que incrível que é pra mim fazer parte. Aí eu me coloco no lugar de uma pessoa que você traz, que você mostra, que você fala: Olha, eu É acho isso incrível. muito difícil alguém sair e não dizer, principalmente porque às vezes as pessoas vêm e ficam muito pouco tempo, né? Uhum. Mas mesmo que ficasse um mês, não ia conseguir desbravar Tudo. tudo. Não dizer que quer voltar, que quer ver mais, que quer conhecer mais. É muito difícil. É. É muito difícil não sair. Aí você pergunta pela minha brasilidade, eu acho que foi uma resposta que eu te dei já. Eu acho que eu me sinto visita lá. Eu me sinto visita. Eu acho um povo maravilhoso. É um povo maravilhoso, é um povo sofrido pra caramba. O que a gente vê, o que a gente vê, a minha experiência, a minha experiência de vida lá não está no 1% da população, Uhum. e 1% da população ganha mais de 10 salários mínimos. Hum. 1%. É.
Estados Unidos não é nenhuma fortuna. Quando a gente É, vê os preços das coisas, né? pois é. Passa a ser uma coisa. Então, eu não sei, não me vejo mais, não me vejo mais lá. E acho que tem muito chão para comer ali ainda, para chegar em alguma, alguma, alguma civilidade. Olha, eu gosto muito. Eu sou muito otimista, mas também eu consigo enxergar a realidade, certo? É, não sei se você conhece a Vila de Béziers, lá no Hum, sul da França, tem 2.700 anos. 2.700. A gente tem 200 anos de independência. É óbvio, é muito claro que parece que a gente está num caminho que a gente não consegue entender que isso vai dar uma conversãozinha em algum lugar. Mas o que me alegra assim, é saber que a gente é tão novo e que pode, sabe, um dia melhorar. É como você falou ali no off, a gente estava conversando. Será que vai ser necessário criar uma revolução, o Brasil não consegue. sabe? Olha o tamanho daquele É, país. continente, Olha né? só, a França é do tamanho da Bahia, cara. Hum. São Se co- 17 Franças para dar o Brasil. Então, se começar alguma coisa em São Paulo, vamos dizer que começa em São Paulo, que é o lugar mais populoso, está na capital. Uhum. Da- que hora que chega no Acre? Ixi, demora, No Amazonas, demora. que é belíssimo, a Hum. Floresta Amazônica, mas quando eu conheci não tinha nenhum brasileiro. Eu fui com a minha irmã, brasileiro, dentro da Floresta Amazônica naquela época, eu e ela. O resto todos eram estrangeiros. É os E gringos. o idioma era o inglês. Isso é de se pensar. Enfim, é complicado. Sabe, interessante, você falou uma coisa e eu gosto muito de falar sobre isso. Você só consegue enxergar a ilha, né, quando você tá fora dela, Tá assim. fora dela. Então, a gente aqui fora, a gente passa a ter. Acho que foi a Maria Fernanda Cândido, a atriz. Ela tem. Você tem acompanhado ela aqui? Aham. Ela falou uma coisa um dia muito legal, assim, sabe? Que a gente, só saindo do Brasil, a gente passa a entender exatamente o que é ser brasileiro. O que é falar alto, o que é rir alto, sabe? O que Essa é. espontaneidade. Sim, a Porque aqui é gente. tudo muito contido. Sim, tem. Tudo. Enfim, tá tudo ligado também à história deles, né? Você Sim. for olhar pra bem eles, a guerra coloca ali um problema enorme na sociedade europeia, esse rancor, essa coisa mais fechada. É tanto que os filósofos, eles falam muitas vezes de um ponto, Tolstói fala de um ponto de guerra e dá conselhos sobre isso, sobre essa dificuldade. E aí a gente que nunca passou por isso, O Brasil a nunca foi gente a é guerra. trópico para ajudar, e aí a gente tem uma outra mentalidade, a gente tem Tem uma que uma outra. homenagem ao Brasil aqui no hospital, de uma campanha que fez na guerra, né? Vai Ah, ser é? só. Mas é a única coisa que. Agora eu me lembrei até do Juca Chaves, não é da época que lançou, não. É uma música que ele fez, Brasil já foi a Ah, guerra, comprou o porta-aviões, que era uma ironia, aham. obviamente. É, porque a gente nunca viveu isso. É. O meu irmão outro dia estava conversando isso comigo, quer dizer, até a forma com que eles. Você sabe que aqui eles só fazem manutenção das coisas quando realmente está estragado. Uhum. Se tiver mais ou menos, Vai eles não, embora. por estética, não faz. Toca aí. É um país que viveu a guerra. É isso. Comida, o jeito deles comerem tá ligado a isso. O O jeito. não desperdício. Isso. Tá tudo ligado a isso. Até o tal do cheiro do francês que todo mundo vive falando, não tomar banho, tá ligado à guerra. Você vai entrar um pouquinho na história, você vai conversar com os mais velhos aqui, eles falam, meu filho, a gente não podia ter. Não Porque podia naquela época era gastar. tudo. Não, mas na época era tudo esquentado através da lenha. Certo? A água no inverno para tomar banho era lenha. Mas durante a guerra, Hitler com o pessoal dele andando em todos os lugares aqui, se vesse um foguinho, opa, ali tem casa, vamos para lá. E aí Não não podia. podia se esquentar a água, então não tomava banho, porque, meu, quando eu cheguei aqui em Paris, em 2010, ainda a gente tinha umas temperaturas -4, -5. Melhorou já de lá pra cá, a gente não sente mais esse frio que eu senti lá atrás. Você imagina há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, perdão. Então, assim, dá pra acender. E eu acho que, da mesma maneira que eu, olhando para trás, consigo, sobretudo para o meu povo, consigo entender, consigo enxergar os pontos, as lacunas, as sequelas que nós temos,
por várias coisas, aqui também é nítido isso pra mim. Também tem, calma. Sabe, esse recul que a gente fala em francês para olhar, ele é interessante. E é sempre bom. Por isso que eu citei a Fernanda, a Maria Fernanda, porque ela fala sobre isso. Ela passou a ter uma noção maior do país, passou a conhecer melhor o país quando ela sai de lá de dentro. E se encontra aqui, começa a olhar para esse povo, começa a ver essa brasilidade, aquilo que você falou, que a gente tem, que é maravilhoso. A gente estava falando sobre isso também no off. Eu estive numa palestra ali no Paris-Saclay e falei sobre o nosso povo para brasileiros. Uma pessoa se emocionou e chorou depois, no fim, veio conversar comigo. Eu nunca tinha tido essa percepção sobre nós. Falei, porque você tá lá Tá dentro, lá dentro. porque você não consegue se enxergar. E aí vem a ideia que tem, que olha, lá fora tudo é bom, tudo é melhor. Não. Mas quando a gente olha pra gente, Não. rapaz, nós Não é é. bom, Nós, sabe? É, muito, inclusive, pelo sim. tanto de dificuldade que tem. Não, aí ultrapassa. Porque se Muito. você, no meio de toda dificuldade, consegue Consegue fazer fazer. o que aqui, né? Exatamente. Eu acho que agora que abram o olho, porque as pessoas que estão melhor se formando, estão melhor, estão saindo do país. Sim, E isso é muito ruim para o Brasil. total, porque você perde, né? Muito, Você muito, perde o muito. capital intelectual. Sim, e aí ele é importantíssimo. Eu gosto muito, por isso que eu tenho aqui E eu tô vendo, eu o tô que aqui, me. eu tô ali, só olhar. Aliás, o pai Tá Paulo tá ali, ali, ó, ó. tá ali também. O que me faz chegar a ser isso, que isso aqui sou eu, tá? Isso aqui não tá por acaso aqui, isso aqui passa a Pô, ser que eu. legal. Você entende? O bruto vai se Você tá se edificando edificando, em se cima, construindo, né? exatamente em cima daquilo que a gente vai entendendo, que é necessário ter. O conhecimento é necessário. Eu acho muito legal, assim, quando eu cheguei, Linda essa história. ela é o homem se tornando o que ele é. Essa aí você trouxe da onde? De onde saiu essa história? Essa Ela é estátua, linda essa e estátua muito significativa. Muito. é. Por isso que eu falo que isso sou eu. Essa estátua eu ganhei da minha mentora. E É madeira, né? não, é Não? uma resina que tem. Essa estátua eu ganhei da minha mentora porque há 8 anos atrás eu resolvi mudar. 8 anos atrás eu resolvi mudar muitas coisas. De brasileiro, inclusive. É, e assim eu vejo. Eu fui resolvendo mudar e o que mais me chamava a atenção era que era necessário se quebrar e se Para refazer se de novo. refazer. Você entende? E você sabe que essa reconstrução, onde você zera e começa de novo, Uhum. ela é engrandecedora, tá? É ruim a gente falar da gente mesmo, que parece É, que a gente tá se tá dando os se louros. vangloriando, Isso. se vangloriando. Mas eu Mas vou te eu falar, você se torna outra pessoa. posso falar uma coisa? Eu me sinto super homem, É isso aí. sabe? É isso aí Eu mesmo. me sinto super homem, assim, coisas que eu fico olhando e falo, gente, mas como assim? Eu, hoje, é, eu falo sempre isso, assim, eu acho que filosofia, ética e moral devia ser ensinado na igreja. Filosofia, ética e moral devia ser ensinado no berço, lá na Mas creche. Mas quando você fala com alguém sobre filosofia, por exemplo, nossa, filosofia, parece que é uma coisa longe, longe não é. difícil. Nada. Ela Mas é. filosofia, ética, moral, caráter, isso também tem que ser ensinado em casa. Mas você entende? É no berço. Vem Sim, de berço. é de berço. Você tem ou não tem? Tem Hum, determinadas coisas que você tem ou não tem. ponto. Porque isso vem com você. É. Você depois de uma determinada idade, depois de determinado já formado, você não muda. Por isso que você falou que algumas pessoas que você desconheceu depois da pandemia Desconhecer. é porque já vinha já É nesse claro, é porque eu processo, nunca conheci, na verdade. né? Não é que passaram a ser. Não. Eu é que não via. Você que não tinha esse reflexo. Não houve situações necessárias para se mostrar. Né? Essa que é a realidade. Então, assim, essa, esse cara ali sou eu, assim, sabe? Essa Nossa, mentora me ajudou, ela encontrou para mim, eu sempre gostei. maravilhoso. E ela falou, tá aqui, isso aqui é o que você tem, tá acontecendo. Você já mostrou isso? Pô, Ah, eu mostro, eu falo sobre isso. não, mas já mostrou essa história.
Sim, Hã? ela faz parte aqui do meu cenário, né? As Nada, pessoas que ela é tudo de bom. entende? E eu fico muito feliz quando eu consigo me enxergar ali. É difícil, porque nós trazemos muitas coisas. Colonização. Hoje eu converso com os árabes, converso com os africanos que estão aqui, até indianos. Você vê que nós herdamos de colonização muitas coisas complicadas. A gente herda da falta de mistura, na verdade, assim, coletiva de intelecto. Até então, eu vim estudar muitas coisas aqui na França. E não é que, não tinha, você está dramatizando, não. É que, imagina para um menino que foi criado num lugar, qual que é o desejo dessa criança de aprender sobre ética, sobre filosofia, sobre essas coisas que é necessário na vida humana? Nenhuma. O desejo era jogar bola, meu desejo era jogar, sabe, correr, soltar pipa. Esse que era o nosso desejo. Porque nunca foi passado pra gente isso. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Então, antes de dormir, eu tenho o prazer de contar para eles uma história sobre a filosofia. Eu falo para eles sobre um filósofo chinês, uma história que eu aprendi sobre isso. E eles têm esse desejo do conhecimento. Por quê? Porque é passado. E quando eu Pai, olho. você faz muito bem, parabéns. Sim, mas Parabéns. é assim, Porque isso tem que vir de casa mesmo. Isso tem que vir, total. tem que vir dali. Aqui na França, eu trabalhei, como eu estava falando, eu trabalhei com muitos árabes, africanos, e, enfim, muitas nacionalidades diferentes, muitos continentes diferentes também. E eu falo para eles que o Estado não educa, o Estado te forma. E formar e educar são duas São coisas duas coisas diferentes. diferentes, claro. Entende? A formação é Matemática, matemática, química, história, física. física. Educação é pai e mãe. Sabe? É o dia a dia. É olhar, é misturar, é fazer parte, estar junto, fazer eles conhecerem. E eu sei da do maravilhoso lugar em que meus filhos nasceram. Tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa ruim, sim. Mas a facilidade com que Perfeito não vai tudo. ter lugar Não, nenhum. Isso claro que não. Mas eu sei dessa, sabe, dessa facilidade que eles têm. Como eu falei, eu entrei na escola, na sala de aula tinha uma biblioteca. Isso me. Porra, uma biblioteca aqui dentro, é. Então eles estão o tempo inteiro em contato com esse conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, muito mais fácil a vida fica pra você, com certeza. né? Certamente. Enfim, Flávia, olha, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Parabéns pela luz que você recebeu indiferente, né? Nós viemos de mundos diferentes, nós dois. Mas hoje, mesmo vindo desse mundo diferente, eu consigo enxergar essa coisa legal, que é a vida como ela tem que ser vivida, como ela é, de acordo com o que você contou pra gente aqui. Sabe, esse desenvolver, poxa, eu trabalhei, passei um tempo, consegui juntar o dinheiro, pai rico, pai pobre, fala muito sobre isso, É, você citou, e hoje eu consigo desfrutar disso de uma maneira maravilhosa, vivendo a vida como ela deve ser vivida. Então, assim, parabéns, obrigado por esse momento de compartilhamento aqui comigo. nossa, eu que tenho a agradecer. Eu aprendi muito aqui com você. Ixi, eu gostei muito do que sua mãe falou. Tá gravado ali, depois eu vou pegar isso. Eu tenho que fazer ali um pontozinho pra mim. Isso é muito, muito importante, isso. E a gente não tem noção disso, às vezes. De legal. Tá. Obrigado, Obrigado a de você. coração. Foi um Ok? prazer enorme conhecer você. Todo meu. Vocês, Obrigado.